Ela apareceu na estrada de terra ao amanhecer com uma maleta rasgada nas mãos e 3 ovelhas de lã suja enfileiradas atrás dela, o sopro frio da montanha desenhando nuvens baixas sobre os barrancos. Valentina tinha 14 anos. O rosto ainda guardava a doçura de menina, mas os olhos traziam a pedra dura da decisão. As ovelhas balavam baixinho, como se fossem um consolo vivo que a acompanhava pela última fronteira de sua infância, o portão que abre para a serra, onde ninguém os havia visto chegar. Se você gosta de histórias de quem se recusa a desistir, fica até o fim, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Conta pra gente nos comentários de onde você nos assiste hoje. A memória do portão ardia em Valentina como um ferrolho. Só na clareira onde fora empurrada para fora da casa paterna, ela percebeu o peso exato do que perdera. A casa grande da família, o assoalho que rangia, o alpendre com cheiro de terra e tamarindo, a sombra protegida da gitana, a vaca que sempre lhe dera leite, e, por fim, o cartão imaginário que seus tios colocaram sobre sua testa. Inútil, indesejada, responsável pela dívida que não sabia explicar. Ricardo, o padrasto, ficara com a voz grossa e a mão vazia de julgar. Mateu e Bruno tinham saído rindo, como se rirem completasse o crime. Ela sofreu a humilhação na praça, escutou cochichos pelos cantos, viu as crianças apontarem. Porém, havia algo que os tios não puderam levar: as 3 ovelhas. Eram herança miúda, mas suficiente para uma promessa. Eram também a lembrança de sua mãe, o gosto do queijo de massa mole que a mãe fazia aos domingos, guardando a receita em gestos. E, dentro dessa lembrança, um mapa para algo que ainda poderia ser reconstruído. Os primeiros dias foram de andar sem destino certo. Valentina passou pelo caminho de pedras que cortava a serra até uma capela pequena, cujas paredes brancas guardavam rezas curtas e o eco das preces de quem esperava a chuva. À noite, enrolava-se com um cobertor comprado com o pouco que restava, abrigava as ovelhas em um abrigo improvisado e esquentava um pouco de leite numa panela de ferro. Aprendeu a ordenhar com as mãos pequenas e firmes. O leite morno cheirava a campo e a lembrança das mãos da mãe. Com esse leite, fazia coalhada rústica, moldava pequenos queijos, secava-os ao sol entre folhas de jornal. Era pouco, mas aquilo era trabalho, e trabalho era dignidade que ninguém podia arrancar com palavras. Na terceira semana, quando a reserva de coragem parecia queimar, Valentina foi encontrada por Dom Arturo. Ele apareceu primeiro como um vulto no trilho, cabelo ralinho, olhos de homem que conhece a serra. Havia nele menos ostensividade do que modéstia. Ofereceu água e um pedaço de pão, e não fez perguntas que humilhassem. Dona Isabel vinha atrás dele, com a postura de quem já viu muito e decidiu que agora faria diferente. Os olhos de Isabel eram duros como pedra de moinho, mas, quando olhou para Valentina, algo em sua dureza amoleceu. A lembrança de uma juventude semelhante ou uma memória de bondade que insistia em aparecer. O que faz uma moça sozinha com 3 ovelhas por essas bandas? Perguntou Isabel, seca, como quem conhece riscos e não quer criar ilusões. Valentina respondeu com a verdade curta. Disse sobre a expulsão, sobre Ricardo, sobre os tios. Não reclamou de justiça, contou como estava viva para continuar. Dona Isabel ouviu, olhou para as ovelhas, tocou a lã e suspirou como quem pesa futuro e presente no mesmo movimento. Venha para o refúgio, disse Dona Arturo, fazendo um gesto amplo para a casa de adobe que ficava encostada numa encosta quase escondida por figueiras. Não prometo riquezas, mas aqui se come e se trabalha. O refúgio era uma queseria pequena que Dona Isabel e Dona Arturo mantinham para juntar renda. Não era só um negócio. Era o lugar onde antigos utensílios de cobre brilhavam como medalhas, onde prensas de madeira rangiam histórias e onde o cheiro do leite fervendo era oração. As panelas de cobre, ensinou Isabel naquela tarde, tinham memória. Aqueciam uniformemente, guardavam o calor do fogo e devolviam ao queijo um sabor que lembrava casa. Valentina, que aprendera a separar coalho na madrugada, sentiu que esse lugar poderia ser a amarra que ela precisava. Aprender com Dona Isabel não foi macio. As primeiras semanas foram de tarefas que pareciam castigo. Limpar a prensa até o brilho, lavar panelas por horas, separar coalhos com a precisão de quem já viveu disso. A linguagem era dura, as palavras sem afeto. E esse era o mecanismo de ensino de Isabel.
Mas, aos poucos, por entre a rotina do refúgio, o toque de Valentina nas queijas começou a ganhar jeito. Ela observava as mãos de Isabel, percebia a hora certa de virar a massa, sentia com o toque quando o soro soltava e quando o ponto estava perfeito. Havia um saber antigo em cada gesto. Mexer o leite, cortar a coalhada, moldar em formas redondas, prensar. Uma sequência que lembrava a oração. O processo técnico merecia cuidado. Isabel mostrou o tempo certo de deixar o coalho agir até que a massa se separasse. Ensinou a salgar na medida, a usar as formas de madeira para dar o formato. Explicou o curado lento, a vez certa de virar os queijos na estante de madeira seca. A prensa era pesada, 2 tábuas unidas por parafusos de ferro, um cilindro que aplicava pressão gradual. Valentina aprendeu a ouvir o som do soro, a cheirar o ar como se o espírito do queijo se revelasse. Quando, nas primeiras tentativas, saiu um queijo redondo e firme, uma ponta de alegria cortou o peito da menina como lâmina nova. Dona Remédios foi a próxima ponte. Mulher pequena, falante, conhecida nos corredores do mercado de São Miguel, ela era quem sabia falar com fregueses. Dona Arturo, com discrição, mandou Valentina acompanhá-la pela primeira vez. O mercado era um universo, bancas de frutas que explodiam em cores, pão ainda fumegante na panadinia, o barulho de vendedores que anunciavam o dia com palavras curtidas pelo costume. O cheiro do queijo de cabra misturava-se ao do mole e às especiarias. Valentina montou sua mesa com timidez. As queijas estavam enfileiradas, pequenas coroas brancas como luas em miniatura. A primeira venda foi um fio de luz permanente. Uma senhora provou, apertou o lábio e sorriu. Comprou para levar à família. Depois outra pessoa, depois um rapaz que queria presentear a mãe, depois uma pequena mercearia que aceitou vender por consignação. Foram vendas que não mudaram sua vida no mesmo dia, mas renderam um começo. Moedas que saíam da mão do cliente e entravam no pote de Valentina com o som de promessa. O senhor Aguilar entrou no quadro como quem aparece nos momentos certos. Homem de negócios do vilarejo, tinha conhecido Dona Isabel quando jovem. Sua experiência e capital pequeno, porém concreto, permitiram abrir portas. Ele provou o queijo, abriu a boca num de aprovação e fez uma proposta: ajudá-la a ampliar a produção se as vendas provassem ser constantes. Valentina, que havia aprendido a ouvir a forma do queijo, ouviu no rosto de Aguilar a chance de transformar os pequenos triunfos em algo maior. O negócio cresceu devagar. Valentina passou de produzir alguns queijos por semana a organizar horários de ordenha, curar prateleiras, anotar pedidos e pensar simetrias de sal. O trabalho a transformou de menina expulsa para jovem dona de ofício. Cada queijinho era um capítulo reencontrado da história de sua mãe. Cada encomenda entregue no mercado era um nó que ela amarrava no destino. Mas a montanha tem ouvidos e as notícias correm como fogo seco. Jacinto, o jovem que ia e vinha com recados, trouxe a informação que ninguém queria ouvir. Ricardo e os tios não haviam esquecido. Souberam do movimento do refúgio, da qualidade do queijo e, sobretudo, do fato de Valentina ter começado a recuperar algo que, legalmente, eles consideravam parte da família. A informação arrefeceu qualquer conforto. Valentina sentiu o medo no corpo de novo, mas agora havia também outra sensação, a responsabilidade. Aquilo que havia sido arrancado de suas mãos ia ser reclamado por gente que contava com a violência como argumento. O primeiro confronto aconteceu no mercado numa manhã de sol raso. Mateu e Bruno apareceram como sombras longas, com chapéus baixos e risos que escorriam maldade. Ricardo vinha por trás, com a expressão de quem acredita que a força física sobrepõe qualquer direito. Eles chegaram à banca de Valentina com o gesto de quem domina o ambiente. Olhavam os queijos como quem mede possessão. Um cartaz antigo pendurado atrás dizia El Refúgio, Quesos Artesanales, e os tios pareciam querer rasgá-lo com a vista. Isso aqui é nosso, disse Mateu, com saliva grossa no canto da boca. Que pensa que vai fazer com isso, menina? Não devolve a casa. Não recupera o nome do seu pai. Vive de migalha. Valentina sentiu a língua de vergonha, mas lembrou de Isabel e Arturo. Não era só dela ali. Havia Dom Arturo que lhe emprestara uma cama, Dona Remédios que trabalhava para vender seus queijos, o senhor Aguilar que havia investido um pouco de confiança. A praça é pequena e os mercados guardam memórias.
As pessoas que já compraram seus queijos recolheram-se, outras se aproximaram, como se o corpo coletivo protegesse o frágil. "Vende-se aqui queijo, senhor", respondeu ela, firme, com a voz que a prática do mercado já moldara. "Faça o favor de provar antes de falar." A frase foi pequena, mas a comunidade a acolheu. Alguns que a conheciam desde menina passaram a olhá-la diferente. Havia compaixão, havia não apenas parca gentileza, mas posição firme de quem já havia perdido tempo com injustiças e agora escolhia enfrentar. O riso de Bruno soou falso e os três foram embora com a postura de quem ainda guarda terras. A cena terminou sem socos, mas deixou a tensão dependurada, como um fio pronto para arrebentar. As noites seguintes trouxeram vigilância. Valentina e Dom Arturo, com a pouca ajuda de vizinhos, organizaram rotas de cuidado. Alguém ficava de olho nas redondezas, as ovelhas eram puxadas para dentro do quintal, portas eram trancadas com cadeado simples. Ela dormia pouco. Os pesadelos a visitavam e sempre tinham os mesmos rostos: Ricardo, Mateu e Bruno cruzando o quintal como se fossem donos do tempo. Em vez de fraquejar, Valentina transformou o medo em rotina. Verificar as cercas, checar a água das ovelhas, ajeitar o fogo até que o calor trouxesse sono que não fosse agitado. A escalada da ameaça veio numa noite em que a lua não era mais que uma lâmina fina. Passaram-se ruídos de passos no campo, o barulho de uma cerca sendo forçada. Alguém tentou abrir a porta do galpão, onde as prensas ficavam. Valentina acordou com um instinto de guerra. Não houve grito nem sinal de correria cinematográfica. Houve silêncio, estratégia. Dona Isabel saiu à frente, com um lampião e voz firme. Dom Arturo e 2 vizinhos se colocaram em frente ao galpão. A agressão que se desenhava não chegou a se concretizar como violência física explícita. Houve tentativa, chutes nas tábuas, palavras cortantes. As pessoas expulsas daquela noite não venceram, mas o suficiente para que o medo se espalhasse pela madrugada como neblina. No dia seguinte, Valentina e Dona Isabel foram à delegacia em São Miguel. Havia um sistema e Licenciado Mendonça era um nome que apareceu entre sussurros com esperança. Um advogado que trabalhava para casos de gente comum, alguém que sabia usar a lei como ferramenta que não dependia da força bruta. Mendonça ouviu, anotou, fez perguntas precisas, ponderou provas e acordou que o caminho seria registrar a tentativa de invasão, juntar testemunhos e iniciar um pedido formal de proteção. A justiça andava devagar, e isso era uma dor que Valentina conheceu tão bem quanto a fome. Havia papéis a preencher, carimbos a buscar, e, o mais decisivo, provas de que aquela terra e tudo o que nela havia eram mais do que pretensões verbais de parentes. Valentina não tinha títulos de propriedade. Seus tios haviam se apropriado de documentos e desaparecido papéis. Lic Mendonça fez o que sabia. Rastreou registros, falou com oficiais, pediu perícia sobre as alegações de maus tratos e controle indevido. Foi trabalho de paciência e astúcia. Enquanto a justiça se movimentava lenta, porém relativamente eficiente, a vida do refúgio continuava. Valentina aumentou a produção com cuidado, trouxe mais ovelhas de um pequeno rebanho que recebeu em troca de trabalho. A economia do lugar seguia em circuito. Quem trabalhava recebia uma parte. Quem consumia ajudava a manter o braço forte da pequena empresa. Havia festas pequenas no rancho. Um queijo especial para a festa de São Miguel, um bolo de milho trazido por Dona Remédios. Aos poucos, o nome de Valentina passou a andar colado a uma reputação. A moça que produzia o queijo que lembrava o sabor da casa, que tinha sal na medida, curado no ponto certo. A tensão, porém, crescia como nuvem carregada. Havia dias em que a praça de São Miguel parecia um lugar em que os tios circulavam disfarçadamente, avaliando quando e como agir. Jacinto, sempre atento, veio com notícia pesada. Os tios tentariam impugnar algum documento, alegar que parte da produção vinha de aquilo que era de família. O plano era simples: minar a confiança dos fregueses, plantar boatos e, quando a reputação tremesse, avançar para retomar controle por via extralegal.
Valentina soube do plano e não ficou esperando que as coisas se resolvessem sozinhas. Reuniu-se com Dona Isabel, com Dom Arturo e com o Senhor Aguilar. Discutiram estratégias, registrar vendas, anotar clientes, pedir que o mercado se posicionasse, buscar testemunhos formais. O movimento coletivo era essencial. Havia um sentimento que crescia. Aquilo que ela construiu já não era só seu, era da comunidade que a acolhera. Se Ricardo e os tios pretendiam arrancar aquilo, estavam diante de uma rede que sabia contar e que tinha memória. O primeiro embate público que marcaria uma virada aconteceu numa manhã em que o mercado fervilhava. Ricardo reapareceu, mais nervoso do que antes. Ele trouxe um documento que afirmava ter direito sobre um lote de terra. Mostrou recortes rasgados de papéis com uma coragem que não era legal, mas que parecia funcionar sobre pessoas que não sabiam ler. A intenção era clara. Mas Valentina, agora com a voz firme de quem vendera dezenas de queijos e contara com a calorosa proteção do povo, pediu a palavra. Não suplicou, ofereceu o processo. Apresentou recibos, nomes, pedidos escritos, testemunhas de quem comprou e provou, uma lista de pequenas verdades que, em conjunto, se tornava quase um muro. A praça se dividiu por segundos. Alguns se lembraram das migalhas que tinham recebido quando foram crianças. Outros se lembraram da própria experiência de injustiça. O que era intimidação virou oportunidade. Clientes e vizinhos foram até Valentina, deram o testemunho espontâneo de confiança. A humilhação pública que seus tios planejavam virou um espelho em que eles se viram pequenos e sem respaldo. A pressão fez os tios recuarem naquela manhã. Saíram com palavras raivosas, porém sem sucesso. Mas foi apenas um episódio. Algo maior se aproximava. Mensagens anônimas, tentativas de boicote e, finalmente, uma noite em que alguém tentou invadir o celeiro para roubar produtos e destruir prensas. A tentativa foi contida, mas o dano existia. As vigas mostraram marcas e o medo, como tinta, manchou as paredes. No entanto, o que se desenhava nos meses seguintes era outra coisa: a transformação de Valentina de vítima a agente. Ela aprendeu a lidar com contratos, a registrar vendas e, com o Lic Mendonça, a montar uma estratégia legal para contestar as falsificações de propriedade que os tios usavam. Os dias de trabalho cotidiano se alternavam com idas ao juzgado de San Miguel, onde a burocracia flertava com a lentidão. Mas cada documento protocolado fazia o coração dela bater mais seguro. Houve um momento de fôlego, uma vitória pequena, mas decisiva. O juiz determinou de forma provisória a proteção das instalações do refúgio até que a investigação avançasse. Não era a restauração definitiva da propriedade de sua família, mas era um reconhecimento de que havia pelo menos evidências que mereciam consideração. A comunidade reagiu com um sentimento que se parecia com alívio. As crianças voltaram a brincar no terreiro do refúgio e o cheiro do queijo retornou com mais leveza às prateleiras. Com a proteção provisória, Valentina ousou pensar além da sobrevivência. Planejou uma pequena remodelação. Consertar prensas, embutir um armário de secagem, melhorar a logística de entregas ao mercado de São Miguel. O senhor Aguilar, fiel ao compromisso, trouxe uma quantia para comprar uma prensa nova e uma lata de cobre para a panela. Tudo parecia caminhar para a construção de um legado que, nas noites longas de trabalho, se mostrava mais sólido do que o passado que tentaram arrancar. E ainda assim, a montanha guardava segredos antigos que nem ela nem seus aliados desvendaram por completo. Um rumor persistente falava de uma mina abandonada nas encostas superiores, de documentos velhos que poderiam mudar o jogo de propriedade. Ou seria apenas lenda? Havia quem jurasse que, na subida mais alta, uma pedra marcada guardava sinais de antigos proprietários, um mapa encravado no tempo. Valentina, curiosa de nascença, sentiu que algo ali lhe chamava não só pela vingança, mas pela reconexão com uma história que antecedia a sua própria dor. Numa manhã de céu limpo, ela decidiu subir. Levou apenas o essencial: 2 queijas curadas, água, a maleta onde guardava papéis pequenos e as 3 ovelhas que seguiam obedientemente. A trilha subia em zigue-zague, o vento ao longo do caminho arrastava cheiros de erva seca e pinho. Ao chegar a uma clareira, encontrou, oculto sob trepadeiras e musgo, um velho portão de ferro encoberto pela ferrugem. Ao lado, uma estátua de pedra quase consumida. Pelo tempo, as marcas de um brasão esculpido no peito da estátua tinham algo parecido com sobrenomes que surgiam em conversas antigas sobre quem havia sido dono daquelas terras. Valentina sentiu a pulga da expectativa.
Não era garantia de que encontraria o título da propriedade escrito em tinta, mas, naquele momento, a clareira era promessa. Poderia guardar uma peça que explicasse parte da história de sua família, ou, ao menos, contar outra versão da verdade, uma que não fosse só as dos tios. Ao mexer na terra com as mãos, encontrou um pedaço de couro com papéis amarelados, cartas antigas, nomes e datas riscadas. Havia ali, amarrado numa fita de tecido, um papel com um mapa rústico e uma anotação em caligrafia quase apagada: para quem souber guardar. Ela levou aquilo de volta ao refúgio como leva quem traz um tesouro que ainda não entende. Era material para o licenciado Mendonça, para ser analisado, mas também era algo que a aqueceu por dentro. Mais do que um documento, parecia confirmar que a terra, a produção, o cheiro do leite e as prensas tinham raízes profundas que ninguém poderia arrancar com palavras vazias. Ao descer a montanha, o céu mudou. Nuvens pesadas se formaram e a chuva começou lenta, como se o mundo lavasse algo. Valentina sentiu que a água caía como um selo, uma bênção pequena e prática que refrescava a terra e molhava o pelo das ovelhas. As gotas que alcançaram o rosto dela foram lágrimas contidas, não de desespero, mas de alívio. Havia razão para seguir adiante. Porém, enquanto as peças do quebra-cabeça se juntavam, as sombras também se organizavam. Ricardo não desistia. Seus aliados começaram a frequentar o mercado com menos vergonha e mais ambição. A preparação para um confronto público maior se aprontava. Valentina sabia que, se a justiça pudesse demorar, a coragem e a estratégia precisavam caminhar juntas. Reuniu documentos, reuniu testemunhos, pediu que o senhor Aguilar intensificasse a divulgação dos queijos no mercado e fez com que Dona Remédios criasse uma pequena campanha de histórias locais. Quem provasse e postasse, palavras ditas em voz, ganharia um desconto. Era o poder da reputação contra o peso das mentiras. Os dias que seguiram foram de trabalho duro e medo controlado, até o dia em que o mercado virou palco de uma operação decidida. Os tios planejaram um ato que julgavam final: denunciar fraude, alegar que a produção de Valentina não passava de apropriação do que era deles. Eles trouxeram papéis velhos e afirmaram ter testemunhas. A praça se encheu de curiosidade e tensão. Valentina, acompanhada por Dona Isabel, Senhor Aguilar e alguns vizinhos, subiu ao palco de pequenos discursos. Havia muito em jogo, não apenas uma família, mas a dignidade de um trabalho feito com mãos e suor. E então, quando a palavra parecia pender de um lado ou de outro, quando a plateia se inclinava, a noite caiu de repente sobre o mercado. Um grupo tentou forçar uma confusão. Houve um empurrão. Vozes aumentaram e o clima se transformou em ameaça física. Valentina sentiu o cheiro do medo e, ao mesmo tempo, a firmeza do que havia construído. Não havia garantia de vitória. Havia, porém, a comunidade reunida, a presença do Lic Mendonça, que filmava documentos, e o barulho do mercado que não queria que suas memórias fossem apagadas. A confusão durou pouco, mas o suficiente para que a madrugada se tornasse palco de decisões. Pessoas levantaram-se para proteger o refúgio, e o que na manhã parecia uma simples disputa comercial transformou-se em prova de que o tempo pertence também a quem trabalha e ama o que faz. A história de Valentina começava a se encorpar como queijo curado, firme e com sabor adquirido pela passagem do tempo. E naquela noite, quando as luzes do mercado apagaram e o som das vozes baixou, Valentina sentou-se no alpendre do refúgio, as ovelhas ao redor, e tocou a maleta que guardava o mapa antigo. Pensou no que viria: confrontos maiores, decisões judiciais, talvez até riscos reais. Mas, olhando o brilho distante das luzes no vale, percebeu que havia comprado algo que os tios não podiam tirar: o respeito do povo, a certeza de seu ofício e a semente de um legado que poderia florir com trabalho e coragem. Ainda restava muito por enfrentar: a batalha legal, o confronto definitivo com os tios e a escolha sobre o que faria com a terra se o veredito lhe fosse favorável. A montanha guardava segredo antigo e ela tinha em mãos só uma ponta desse segredo. Haviam noites de espera e manhãs em que o queijo precisava ser feito.
A jornada continuava, e Valentina entendeu que a verdadeira vitória não seria apenas recuperar o que fora perdido, mas transformar o sofrimento em um lugar de acolhida para outros. O primeiro raio de sol trouxe novos ruídos, passos apressados de Jacinto, um bilhete do Lic Mendoza convocando para uma audiência preliminar. O movimento estava apenas começando. Valentina apanhou o caderno onde anotava vendas, somou as pequenas cifras e sorriu, com os dentes mostrando a fome que se cura no trabalho. Era hora de ir ao juzgado e provar que 3 ovelhas, habilidade e o apoio de uma comunidade são mais do que símbolos, são alicerces de justiça. A história não terminava ali, ela mal começava a escrever suas páginas mais decisivas. O carro do Lic Mendoza rangia ao parar em frente ao juzgado. O sol lavava a praça, tornando as sombras duras e curtas. Valentina desceu com o caderno de vendas junto ao peito como se fosse um amuleto. A maleta com o mapa estava escondida no banco de trás, sob um pano limpo. Dona Isabel acompanhou-a de braço dado, com o rosto firme, enquanto o senhor Aguilar e Jacinto se misturavam à gente que circulava, prontos para testemunhar e prontos para proteger. No hall do juzgado havia um cheiro de cera velha e papel. Pessoas que conheciam a família ocupavam os bancos. Mais distantes, alguns com sacos de queijo embrulhados, outros apenas para mostrar presença. Ricardo, impassível, permaneceu entre os poucos que o reconheciam como aliado dos tios. Ao lado dele, um homem de terno cinzento, advogado contratado para alegar a posse dos parentes, conversava em voz baixa com um dos tios. A rivalidade tinha agora os contornos de um processo, com prazos, protocolos e deslizes que podiam ser explorados. A audiência preliminar começou com formalidades, leitura das reclamações, indicação de provas e arbitramento de testemunhas. O juiz era alguém de meia idade, seco, com um caderno sempre pronto para anotações. O Licem Mendoza pediu a palavra com calma. Expôs, de forma clara e metódica, o que pretendia provar. Que Valentina trabalhava a terra, que os queijos eram produto de sua produção independente e que havia documentos, recibos de compra de lã, notas de venda e relatos de vizinhos que sustentavam a cronologia apresentada por ela. O representante dos tios apresentou papéis amarelados, selos gastos e a alegação de uma transferência de direitos. Havia, disse, indícios de que a produção de Valentina se baseava em conhecimento que, de alguma forma, derivara de práticas ancestrais da família. Sua fala tinha o tom das acusações que se apresentam como descobertas, certeiras, cortantes, perigosas. Quando foi a vez das testemunhas, a sala respirou, junto com quem falava. Primeiro Jacinto subiu e contou, com a voz que escondia tremores, os anos em que ajudava no pasto. Como aprendera com Valentina a separar a lã, a hora certa de ordenhar, o modo de perceber quando o queixo estava pronto. Ele não era só trabalhador, era testemunha do tempo. Via escolher o coalho, ajuntar o leite com as mãos, correr pro alpendre à madrugada, disse, e as palavras entregavam o detalhe que os papéis não conseguem forjar. Dona Remédios falava com doçura e uma firmeza surpreendente. Relatou quantas vezes pedira a Valentina um pedaço para festas, quantas vezes repassou a vizinhos a indicação de seu cheino de tomilho, e como o povo começava a reconhecer o rótulo da pequena tábua que Valentina punha ao lado dos queijos. Era uma prova social, uma arma tênue, mas poderosa, contra as alegações formais. O momento mais delicado veio quando o advogado dos tios tentou invalidar a cronologia apresentada por Valentina. Trouxe ao branco uma carta antiga, de caligrafia trêmula, com um carimbo incerto. Afirmou que ali estava a prova de uma tradição familiar, que justificaria seu direito. Mendoza pediu que a carta fosse lida com atenção. Em silêncio, examinou os detalhes, notou uma assinatura que parecia deslocada e discretamente pediu ao perito designado que averiguasse a autenticidade da tinta e do papel. Foi naquele intervalo de espera que algo inesperado aconteceu. O Licem Mendoza recebeu em voz baixa um envelope. Abriu-o e os olhos dele, sempre controlados, moveram-se mais rápidos. Não saiu da audiência, guardou o papel entre as pastas e continuou a pedir a palavra quando o juiz autorizou. Excelência, disse então com firmeza, tem um documento que pede verificação imediata. Era uma escritura parcial,
uma anotação de posse feita por um cartório de aldeia com o nome de um tio riscado por uma linha em tinta oxidada. Havia a data, uma assinatura e, no verso, uma nota de reconhecimento assinada por duas testemunhas antigas, uma delas já presente na sala, vestido de linho, cabelo branco, que se chamava Mateu. Mateu subiu. Falou com a cadência de quem vira muitas estações. Explicou que a escritura que apresentavam como prova tinha sido lavrada por um tabelião distante, sem a presença de quem realmente administrava o rebanho na época. Contou com detalhes simples como seus pais o levavam para ver as ovelhas e como, numa festa do vilarejo, ouviram o patriarca declarar que a tarefa das terras e dos queijos passara à filha mais nova, frase essa que ninguém ali poderia ter forjado. Havia nas lembranças de Mateu um selo humano que documentos notoriamente frios não conseguem imitar. O advogado dos tios tentou desqualificar Mateu pelo tempo, pela memória. Insinuou erros, pequenas confusões. Mas então Mendonça trouxe algo que desarticulou a estratégia, a gravação feita pelo próprio Lick no dia em que ele recolheu depoimentos. Era uma síntese, uma colagem de vozes e nomes, uma prova de que, naquele período, a comunidade reconhecia a mulher que cuidava das ovelhas. O juiz suspirou, inclinou-se para a frente. A credibilidade começava a pender para o lado de Valentina. Fora do salão, entretanto, as coisas ardilhavam em outra linguagem. Ricardo e alguns aliados sussurravam planos de retaliação, e um deles, impaciente, aproximou-se de Jacinto quando o jovem desceu para fumar à porta. Houve troca de empurrões, um aviso velado, um bilhete dobrado entregue a um mensageiro. As intenções de coação borbulhavam como água fria à beira do fogo. Valentina, que saíra por um instante para tomar ar, viu a cena e sentiu a fumarada do medo. Não se abalou. Caminhou até Jacinto, colocou a mão em seu ombro e sorriu com essa calma que vinha do suco de anos de trabalho. «Fique firme», murmurou, «não volte atrás». Ele assentiu. Quando a audiência foi retomada, o perito indicou que a assinatura na carta trazida pelos tios tinha indícios de sobreposição, como se alguém, anos depois, tivesse traçado sobre um traço antigo. O juiz ordenou um exame mais detalhado e marcou prazo para a conclusão. Era um pequeno triunfo, suficiente para abrir espaço a uma instrução formal, para adiar decisões precipitadas. Para Valentina, era tempo para respirar e preparar o que viesse em seguida. Testemunhas mais robustas, provas de compra de insumos, as notas fiscais de lã e de sal que mostravam um padrão de produção próprio. Ao saírem, o povo em volta os saudou com murmúrios de encorajamento. Um homem aproximou-se e deixou discretamente uma chave velha na mão de Valentina, um símbolo mais que um presente. «Se a montanha pedir por isso, essa chave pode abrir o passado», disse ele. Valentina não sabia o que a chave abriria, mas sentiu que havia ali mais um fio do labirinto a seguir. A noite caiu com o mercado iluminado por lampiões. Em frente ao refúgio havia uma pequena aglomeração. Dona Remédios organizara uma vigília de apoio. O cheiro do pão fresco misturava-se ao aroma do queijo recém-cortado. Conversavam em baixo tom sobre as próximas etapas. Angariar testemunhas, garantir que documentos originais fiquem em segurança, visitar o cartório da cidade vizinha para checar registros. Jacinto fez uma ronda até o celeiro. Valentina pegou o mapa por um instante e o abriu sobre o joelho, apenas para olhar aquela ponta que já vira tantas vezes, como se o desenho pudesse lhe sussurrar pistas. Havia, porém, uma nota de urgência que não se dissolvia. Ricardo não recuaria facilmente. E quando a justiça formal se move, as ruas e os campos às vezes não esperam o compasso do relógio. Valentina sabia disso. Já não bastava provar na corte, era preciso proteger as pessoas que seguravam sua história. Antes que a vigília se desfizesse, chegou uma notícia por via de Jacinto. Um conhecido do advogado dos tios fora visto conversando com o funcionário do cartório que guardava os registros de propriedade do vale. A sombra de uma manobra estava sendo tramada. Valentina expirou fundo, olhou para a lua que se ergueu gorda sobre o pasto e fechou o mapa com cuidado. Havia decisões a tomar. Procurar o cartório, verificar o que podia ser verificado antes que alguém forjasse provas e talvez abrir a serralheria da montanha para descobrir o que aquela chave velha poderia revelar.
Ela colocou a maleta ao pé da cama, despiu-se da roupa de trabalho lenta e pensou nas ovelhas que dormiam no curral. Sonhou por um instante com o sino antigo pendurado em uma árvore da montanha. Um sino que, se encontrado, provaria laços que palavras não conseguem romper. Ao amanhecer, partiria com o Lic Mendoza para a cidade vizinha, com Jacinto como guia e Mateu como testemunha. Porque agora não bastava ter o povo ao lado. Era necessário vasculhar papéis que talvez estivessem arquivados há décadas e também abrir fechaduras de ferro que guardavam memórias. Naquela madrugada, enquanto o vale dormia e as lâmpadas no mercado se apagavam, Valentina fechou os olhos com um plano rústico e preciso. A batalha mudara de cenário. Dos discursos no mercado passara para escritórios, salas de arquivos e trilhas de pedra. O fio que ligava o mapa à posse da terra dava voltas que ela ainda não decifrava, mas a vontade de seguir é escancarada como uma porta. Quando o primeiro carro partiu ao amanhecer, Valentina já estava pronta. Não apenas com papéis, mas com a comunidade por trás e a chave no bolso. E numa manhã em que o vento soprava tentando contar os segredos da montanha, ela sentia que o verdadeiro confronto vinha agora, não só pelas terras ou pelos queijos, mas pela história de um lugar que ninguém, nem mesmo seu mais persistente inimigo, poderia apagar sem deixar rastro. Eles subiram para a cidade vizinha e o cartório os recebeu com portas de madeira e gavetas cheias de poeira. O funcionário, um homem de hábitos lentos, olhou com desconfiança a papelada do advogado dos tios. Havia naquele olhar a sensação de que o passado insistia em não ficar quieto. Mendoza apresentou procurações, justificativas e um pedido formal de acesso aos registros antigos. O trâmite exigia paciência e astúcia. Enquanto esperavam, Valentina sentiu alguém encostar no braço. Era Mateu, com um pequeno saco de couro. Tirou de dentro dele algo enrolado, um pergaminho fino, quase tão velho quanto a lembrança de uma infância. "Não conte a ninguém ainda", sussurrou. "Este veio de um baú que minha avó guardava. Estava entre trapos. Talvez ajude." Valentina não sabia se aquilo seria a peça final ou apenas mais um fragmento, mas segurou o papel como se seguisse colhendo provas em um tabuleiro que começava a revelar sinais de vitória. O funcionário finalmente trouxe uma caixa antiga, numerada, com selos que quase se desfaziam ao toque. As mãos do perito passaram por papéis, índices e colunas. E então, entre sogras de papel e carimbos, apareceu uma anotação, uma transcrição assinada por um tabelião que mencionava explicitamente o repasse de direitos de uso e de pasto, à pessoa que então era reconhecida pela comunidade como a produtora do queijo. A data, quase esquecida, estava ali, e a linha do tempo se alinhava com a memória de Mateu. O documento, porém, tinha um detalhe crucial. Continha uma nota marginal com um carimbo diferente, de propriedade de um nome que não correspondia aos tios, mas sim a uma firma em uma aldeia próxima, e essa contradição precisava ser explicada. Quando o perito levantou os olhos para Valentina e Mendoza, havia no ar um som que misturava alívio e perigo. Aquela descoberta podia ser a prova que procuravam, mas também provocaria reações, talvez ações desesperadas dos tios. Antes de poderem digerir o alcance daquilo, um ruído correu pela sala do cartório. Alguém batia à porta com pressa. Um mensageiro entrou, com o rosto gasto, trazendo uma folha simples. Audiência adiada, nova data e audiência para apresentar provas periciais. Assinado pelo juiz. Mendoza apertou o papel na mão por um segundo e olhou para Valentina. Adiamento significava tempo a mais para arrumar provas, mas também dava tempo para inimigos manobrarem. O peso dessa escolha assentou-se nos ombros de todos. Lá fora, a cidade parecia indiferente, os passos ecoavam. Eles sabiam que cada movimento seria calculado. Valentina enfiou o pergaminho no bolso, segurou a chave com força e pensou na montanha que a chamava. Talvez os segredos ali estivessem prontos para ser revelados, ou talvez protegessem não só riquezas, mas lembranças que iriam além do que os tios podiam reivindicar. Havia ainda o risco de que, enquanto corriam atrás dos papéis, alguém impedisse o acesso ao arquivo, corrompesse testemunhos ou mesmo tentasse silenciar uma voz que poderia condená-los. Ao saírem do cartório, o céu desabrochava num azul claro.
Valentina respirou fundo e olhou para o vale que deixava para trás, sabendo que o próximo passo exigiria coragem e cuidado igual. Retornar à montanha, buscar a origem daquele sino e, se necessário, abrir portas antigas com a velha chave. E, ao mesmo tempo, manter o refúgio seguro para aqueles que ali dependiam dela. Nem todos os segredos se encontram em papéis. Alguns aguardam mãos que saibam decifrar o silêncio das pedras. Valentina fechou os punhos ao vento e, com uma determinação que já tivera antes, disse em voz baixa: "Vamos." Eles saíram do cartório como quem sai de um tribunal antigo, não apenas com documentos na mão, mas com um novo fôlego e uma responsabilidade maior do que o próprio receio. Valentina sentiu o sol bater no rosto, o mesmo sol que, quando criança, dourara os muros do refúgio. Ao longe, a trilha que subia para a montanha desenhava-se entre pedras e cardos. Era para lá que iam, e o vento parecia alinhar-se ao seu pensamento, soprando sequências breves como se recitasse instruções. "Temos pouco tempo", disse Mendonça, ajeitando a pasta sob o braço. "O adiamento é um risco e uma oportunidade. Eles podem mexer em papéis, ou podem tentar algo mais direto. Se encontrarmos algo físico, algo que ninguém consiga apagar, teremos uma vantagem decisiva." Mateus segurou o pergaminho com cuidado. Minha avó sempre dizia que as coisas importantes dormiam onde o mundo se esquecia de procurar. Levava um chumaço de lã e dizia que assim as histórias não esfriavam. Esse papel, talvez a avó tenha guardado o que mais importava. Valentina olhou para a chave no bolso, sentindo o metal frio como promessa. O caminho subia mais íngreme do que lembravam. As pedras estalavam sob as botas. Por entre o cheiro de terra seca e ervas esmagadas, ouviam-se pássaros que pareciam notar a pressa dos passos. Chegaram a um caminho conhecido por poucos. Uma vereda que margeava ruínas de cercas, passava por uma ribeira quase sempre seca e por um amontoado de pedras que, na sua infância, servia de esconderijo para jogos. Além dessas marcas da memória, havia sinais mais antigos, degraus de pedra esculpidos pelo uso de gerações, uma cerca de pedra onde alguém, há muito, prendera uma placa que o tempo arrancara. A trilha terminava num platô, onde ficava o refúgio antigo dos pastores. Uma construção baixa, feita de pedra, meio enterrada na encosta, com um pequeno alpendre coberto de musgo. A porta que Valentina havia aberto tantas vezes em sonhos estava ali, fechada pelo abandono. Ela encostou a chave. A Pino resistiu com um ronco seco e por um instante pensou que correria o risco de ficar na frente daquela porta com a verdade trancada do outro lado. Mas o ferro cedeu, o trinco girou e um cheiro de pólvora e lã envelhecida se desprendeu como um suspiro velho. O refúgio guardava coisas que não cabiam em papel. Havia potes de barro empilhados, um baú pequeno coberto por uma manta remendada e um sino de cobre reduzido a uma meia-lua de metal. Faltava-lhe a lingueta, talvez roubada por crianças, talvez perdida pelo tempo. No canto, sobre um estrado de tábuas, jazia um baú maior, protegido por um cadeado enferrujado. A fechadura, embora corroída, parecia esperar apenas por uma chave amiga. Valentina aproximou-se, os dedos tremendo um pouco, e tirou a chave do bolso. O metal assentiu com o metal, o encaixe foi exato. Quando girou, o som do clique ecoou como um aviso. Ali dentro havia algo decidido a falar. Abriu o baú com cuidado, e a luz que entrou foi pequena, mas suficiente para revelar camadas de tecido, papéis enrolados em couro, frascos de vidro com rótulos apagados e, enrolado num pano amareleço, um objeto que fazia a garganta de Mateu apertar. Era um sino, pequeno, já com verniz gasto, mas com uma inscrição na base. Letras entrelaçadas que lembravam o nome do seu povo e um brasão rústico que coincidia com a marca do carimbo que encontraram no cartório. As marcas do uso gritavam sua origem, pequenas batidas, arranhões, um amassado que contava as noites de vento e de chamada. Por um gesto instintivo, Mateu limpou o metal com a manga, e o som que saiu quando tocou a lingueta era um gemido claro e antigo, como se o sino lembrasse imediatamente das mãos que o haviam tocado.
Valentina deixou a mão repousada sobre o metal, sentindo nele uma densidade de história que nenhum documento poderia traduzir por inteiro. É isto, disse ela, a voz segurando uma mistura de surpresa e alívio. Se o juiz ouvir a história deste sino, se entender que pertenceu àquele que sempre produziu o queijo. Não basta o sino, disse Mendoza com cautela. Mas é uma prova forte, é um testemunho material difícil de contestar. Precisamos de algo que explique o porquê deste sino estar aqui e por que a assinatura discordante existe. Esse pergaminho que o Mateu trouxe pode ligar um ponto ao outro. Mateu, com os olhos um pouco molhados, afastou o pano que envolvia outro objeto, um caderno de couro costurado à mão. As páginas eram de papel grosso, algumas rasgadas, outras manchadas de tinta e gordura. Eram, em sua maioria, receitas, notas de compra e trocas, nomes e datas. Em letras que tremiam entre a pressa e a caligrafia de quem conhecia a Pedra da Montanha, leu em voz baixa trechos que pareciam atestar entregas de leite e queijos feitas por Mariana, produtora reconhecida, o mesmo nome que, há décadas, aquela família usava como identidade comunitária. Ao final da última anotação, havia um carimbo, o mesmo cujo selo constava na margem do documento do cartório, seguido de uma assinatura que, com o tempo, vira-se quase legível, mas que tinha traços que lembravam o brasão do sino. É o elo, murmurou Valentina. É a prova de que o uso e a tradição pertenciam àquele grupo. E a assinatura precisa ser confrontada, mas ao menos temos material que não pode ser facilmente substituído. Eles passaram 1 hora folheando, anotando, fotografando com o cuidado de quem não quer acordar ratos de memória. Entre as páginas, uma carta menor caiu. Era um bilhete, escrito numa caligrafia firme. Ao que vier buscar, não venda o sino, não rompa o pacto. Os direitos pertencem àqueles que labutam no pasto. Guardai a lembrança. A carta não tinha data, mas o verniz do papel e a tinta que se fizera raia pelo tempo denunciavam que fora redigida em uma época em que as mãos ainda lavravam acordos com saliva e confiança. Enquanto guardavam o que mais interessava, o sino, o caderno e a carta, um ruído abafado veio da trilha, passos que não pertenciam a corvos nem aos pastores da memória. Alguém descia em ritmo calculado, com o som de botas rapazes. Mendoza congelou, a mão pousando sobre o cabo da faca que carregava no cinturão. Valentina engoliu um medo que não sabia nomear. A prioridade era sair dali com tudo que pudessem provar, mas também era preciso proteger o refúgio e não expor a comunidade. Talvez seja só gente do vilarejo vindo recolher lenha, disse Mateu num sopro, tentando acalmar a própria voz. Mas ninguém acreditou completamente nessa hipótese. Pelo buraco da janela, entre os ramos, viram 2 figuras que vinham pela vereda, um homem de sombra larga e outro mais baixo, mas de passos rápidos. Tiveram o suficiente para notar o desenho de uma jaqueta comum entre quem serve a interesses maiores, não absurdamente, mas o bastante para que os pelos de Valentina se arrepiassem. Havia na postura das figuras a mesma pressa que vira no mensageiro do cartório, um sinal de que o adiamento não significava apenas formalidade, mas movimento. Valentina fechou o baú com delicadeza, escondendo os papéis sob a manta como quem recompõe um corpo de lembranças. Precisavam decidir, sair dali levando o sino e o caderno e arriscar um confronto na trilha, ou deixar o refúgio intacto e levar apenas cópias, o que poderia significar entregar a verdade física que o juiz iria querer. Vamos descer, disse ela por fim. Levaremos o mínimo que seja impossível de contestar, o sino e o caderno. O resto deixamos como prova indireta com testemunhas. Não podemos atrasar mais. Mendoza, se algo acontecer, protege o refúgio e avisa a Rosa e aos outros. Mateu, fica firme comigo. Eles enrolaram os objetos com cuidado e saíram pela porta lateral, saltando entre pedras e sombras, com o sino preso no peito de Mateu e o caderno sob o braço de Valentina. Ao darem o primeiro passo para a trilha, o homem de sombra larga abaixou-se e apanhou algo do chão, um gesto que podia ser inocente, um graveto, mas que ali significou preparação. As figuras não os haviam visto ainda, tinham vantagem de posição, mas não a inteira. Descendo rápido, com passos medidos, o trio ouvia o sopro do vento que, daquele lado, levava vozes distantes, vozes do vilarejo, talvez curiosas, talvez já mobilizadas.
Valentina sentiu o sino vibrar contra o próprio coração como se lembrasse de um tempo em que seu som convocava vizinhos para ordenhas e conselhos. Quando chegarmos ao refúgio, explicou Mendonça num murmúrio enquanto aceleravam. Vamos precisar de uma estratégia para apresentar isso. O sino prova a ligação comunitária, o caderno prova uso contínuo, o pergaminho de Mateu explica a origem da assinatura discordante. Conseguimos transformar isso em narrativa incontestável, se ninguém fizer desaparecer os registros que corroboram. Mateu apertou o sino contra o peito como se guardasse em metal e alma a lembrança de sua avó. Lá embaixo, o vale abria-se como uma boca pronta para engolir as palavras que levavam. Valentina respirou fundo e pensou, mais uma vez, no peso do refúgio, no acolhimento que precisava permanecer intacto enquanto eles lutavam por justiça. Segurar aquela balança entre proteção e verdade transformara-se em sua tarefa maior. Os passos atrás deles tornaram-se mais próximos como um sinal de aposta. Eles sabiam que, ao chegarem ao vilarejo, não haveria tempo para reticências. Precisavam ser rápidos, precisos e, sobretudo, próximos uns dos outros. A montanha lhes dera uma prova. O resto dependeria de coragem, de lei e do valor de quem escolhia recordar. No final da vereda, depois de uma curva onde o vento parecia soprar com menos pressa, Valentina ergueu o rosto para o vale e, por um sopro, reconheceu que aquela batalha, que agora trazia o sino, só tinha começado. Ainda havia audiência, as assinaturas a confrontar, quem tentaria manchar testemunhos. Mas, por ora, tinham algo que não se compra nem se apaga, a voz do passado, traduzida em metal e papel, batendo branda e insistente dentro das mãos deles. Vamos, repetiu ela mais firme dessa vez. Descemos e reunimos todo mundo. Amanhã mostramos ao juiz. Hoje, garantimos que ninguém entre no refúgio sem que saibamos. E assim, com os objetos enrolados e o coração inchado de expectativa e medo, desceram apressados rumo ao vilarejo. Cada passo um acordo silencioso entre o que foi e o que ainda poderia ser restaurado. Lá embaixo, sombras alongavam-se. Entre elas, havia olhos atentos. Eles não eram os únicos que agora sabiam que algo valioso se movia pela trilha.